Bom dia, Fernando. Bom dia, Nicole. Bom dia, bom dia. Bom dia, turma. Bom dia, Laila. Já iniciar, pessoal. Bom dia, Fernando. Bom dia, Monique. Já começar, pessoal. Bom dia, Augusto. Bom dia, Fernando. Bom dia, Mayara. Bom dia, Gabi. Ai. Bom dia, Sofia. Bom, pessoal, vamos dar início à nossa aula, né? Já está sendo gravado. Mais uma vez agradeço a presença de todos. É, como todos os dias, né? A gente inicia mais uma brincadeira em matemática. Sempre a primeira aula é a mais sonolenta. É, tô começando a ficar preguiçoso. 8 horas da manhã ainda tô bocejando. Meu Deus do céu. Como é que pode um negócio desse, né? É, espero que todos estejam bem, né? A gente já tá ingressando aí na nossa reta final desse período remoto. Logo, logo entra a nossa festa de padroeira e vocês, e nós, né? Retornaremos para o ensino presencial, com a graça do Senhor. É, show de bola, Mayara. Muito bem, parabéns. Obrigado. Em relação às atividades, pessoal, ainda tem gente me perguntando, então eu sempre gosto de retomar e sempre falar no início das nossas aulas. As atividades eu vou contabilizar quando a gente retornar para o presencial. Então, as nossas primeiras aulas vão ser, eu finalmente, show de bola, Nicole, vai ser para finalmente eu ficar entregar, né, as provas de vocês, né, com a graça. E depois de entregar as provas, eu computar os vistos, né? Depois de computar os vistos, a gente vai fazer uma revisão básica do que foi dado no conteúdo no período remoto. Depois dessa revisão, aí a gente faz uma avaliação e fecha o segundo bimestre. Aí esse segundo bimestre, eu não sei se ainda vai ser definido com os demais professores, provavelmente no planejamento antes do reinício das aulas, né, presenciais, mas provavelmente vai ser um simulado. Vocês já fizeram um simulado ano passado, então esse ano vai ser no mesmo esquema, provavelmente. Já estava proposto para o final do semestre, então vamos aproveitar aí essa situação. Aproveitem, revisem o conteúdo. Vai ser todo esse conteúdo que a gente viu no remoto e a gente vai revisar no presencial. Espero que todos aproveitem a oportunidade. Então, retomando aí a aula de ontem, a gente tinha parado aqui, né? A gente estava falando de produtos notáveis e a gente falou aqui do quadrado da soma de dois termos, não é isso? E aí eu dei o primeiro exemplo. Esse exemplo é um exemplo genérico, né? Do a mais b ao quadrado. E a gente utilizou a propriedade distributiva para seguir na multiplicação. Quando a gente vê a conta pronta, parece que é algo muito complexo, mas na verdade não. O que a gente está fazendo aí é uma multiplicação de dois polinômios, como foi feita, né, nas aulas passadas. O que vai acontecer é que esses polinômios vão ser iguais. Inclusive, em alguns exercícios, né, a gente tinha alguns produtos notáveis embutidos.
Quem fez os exercícios vai reconhecer que tinha alguns produtos notáveis que a gente vai ver ah, no decorrer das aulas que a gente vai seguir aqui. Então, no quadrado da soma de dois termos, por que que leva esse nome, né? Quadrado, porque o expoente é 2 e soma, porque a gente vai trabalhar com a adição. Então, eu vou fazer mais um exemplo aqui só para a gente retomar e seguir o nosso conteúdo. Então, por exemplo, se eu tenho, eu vou usar um exemplo básico, mas a gente pode pegar com qualquer número que a gente já estudou. Então, pode ser qualquer número racional. Pode ser uma fração, o coeficiente pode ser uma fração, pode ser um número decimal. Hum, A variável aqui pode ser só uma variável, pode ter duas variáveis, tá? Mas não vai mudar o fato do que a gente vai trabalhar. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou deixar as coisas mais divertidas. Deixa eu colocar aqui AX, não, vou botar só A ao cubo mais 2 elevado ao quadrado, certo? Então a gente vai definir a mesma coisa, né? Que, que é usar a definição de potência. Se esse cara está elevado ao quadrado, significa, né, que o que está elevado ao quadrado vai se multiplicar por ele duas vezes. Então, isso aqui é igual ao quê? É o A ao cubo mais 2 vezes o A ao cubo mais 2. Então, vocês precisam entender que isso aqui, né, desse passo para cá, a gente só usou a definição de potência, tá? Então, vou até botar aqui, definição de potência. Então, na definição de potência, o que é que eu vou pegar? Eu vou pegar a base e vou escrevê-la a mesma quantidade de vezes que o meu expoente indica. Então, essa indicação, certo? Ela vai ser feita através do quê? Através do expoente. E o meu expoente, ele indica que a minha base se repete duas vezes em uma multiplicação, tá bom? E agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai aplicar uma propriedade matemática. Que propriedade é essa? É a propriedade distributiva. Então, a gente vai pegar cada um dos termos de um dos polinômios e multiplicar por todos os termos do outro polinômio. E tanto faz você escolher o polinômio da direita ou da esquerda, desde que você escolha um dos polinômios para multiplicar cada um dos termos do outro polinômio. Então, tanto faz você pegar o polinômio da direita quanto o polinômio da esquerda. Não vai fazer diferença, tá certo? Então, como a gente escreve normalmente da esquerda para a direita, então eu vou pegar o polinômio da esquerda e multiplicar cada um dos termos dele por cada um dos termos do polinômio da direita. Então, vou fazer primeiro a ao cubo vezes a ao cubo, tá? Então, esse a ao cubo, mais uma vez, vai multiplicar cada um dos termos do outro cara. Então, A ao cubo vezes A ao cubo, a gente vai usar uma propriedade de potência. Como eu não sei qual é o valor de A, eu vou usar a propriedade. Conserva a base e somos expoentes. 3 mais 3, 6. Beleza. Aí agora eu vou também, utilizando a propriedade distributiva, eu vou multiplicar esse cara aí, né, pelo 2. Faz a relação de sinal, mais por mais, a ao cubo vezes 2, 2A ao cubo. É muito comum a gente seguir esse padrão, certo, pessoal? Primeiro coeficiente, depois parte literal. Primeiro número, depois a letra. Agora que a gente multiplicou o primeiro termo por todos os termos do outro polinômio, agora a gente vai pegar o segundo termo, que é o 2. Duas vezes A ao cubo, mais por mais dá mais, duas vezes A ao cubo, 2A ao cubo. E agora, 2 vezes 2 mais por mais dá mais, 2 vezes 2 dá 4. Então, o que é que a gente fez aqui? A gente aplicou a propriedade distributiva, tá? Estou anotando aqui para vocês o que é que a gente fez. Agora, né, depois de feita a multiplicação, a gente percebe que existem termos semelhantes.
que são esses caras, né? Esses caras são os termos semelhantes. Esses termos semelhantes a gente vai reduzir. Então, normalmente, quando a gente faz a conta, eles sempre ficam ali no centro do polinômio do resultado. Então, vamos somar esses termos semelhantes. Então, o A sexta não tem com quem somar. Quando a gente faz a soma de monômios semelhantes, só vamos somar o coeficiente. 2 mais 2 dá 4. Então, vai ficar 4. E a parte literal, ela permanece. A ao cubo. Fernando, não somos expoentes? Não. A soma de expoentes só vai acontecer quando a gente estiver multiplicando. Mais 4. Então, esse daqui é o nosso resultado. Tá certo? Beleza? Pessoal, alguma pergunta? Tudo tranquilo? Não entendi, Mayara. Fernando. Beleza. Eu só entendi o Fernando no final, mas pelo que eu tô vendo, joinhas, né? Então a gente tá só usando o que a gente já viu, que é a multiplicação de polinômios. E todos os outros produtos notáveis vão seguir o mesmo padrão. A diferença entre eles vai ser o sinal que vai ter entre os termos. Nesse caso, a gente viu o quadrado da soma. Aí a gente vai ver o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença, né? Qual a diferença? No quadrado da soma, a gente tem a mais b elevado ao quadrado. Esse aqui é o quadrado da soma. O quadrado da diferença, a única coisa diferente deles é que no lugar do sinal de mais, a gente vai ter um sinal de menos. Então, quadrado da diferença, o que vai mudar é o sinal do meio, tá certo? E aí, no outro, a gente tem um produto da soma pela diferença, ou seja, ele vai multiplicar a soma de dois caras pela diferença desses mesmos dois caras, tá certo? Então, eu vou fazer aqui alguns exemplos desses resultados. Belezinha? E todos eles têm as mesmas aplicações, são as simplificações, resoluções de equações quadráticas. Então, eu vou adicionar aqui uma página para a gente dar uma riscadinha. E, nesse caso, né, no quadrado da diferença, quem tiver acordado, manda um joinha aí. Espero que tá, Heloísa, Eu Maiara. tô. Eu tô Bom. acordado, Fernando. Eu tô acordado também, viu, Fernando? Tô acordado, Fernando. Fernanda, tá acordada, pelo amor de Deus. Porque Também, tô ontem, acordado. ontem eu tava dando aula numa turma e terminou a aula e o boy ficou na sala. E a outra aula da outra turma começou e um aluno, sabendo, né, da presepada, disse: "E quem é esse aluno, fulano de tal?" Eu disse: "Deixa ele aí, eu acho que ele dormiu." Quando bem, faltam 3 minutos para terminar a aula da outra turma, é que o boy saiu da aula. Eu disse: "Olha, acordou." Né? Só pra saber se vocês estão aí mesmo. Então vamos lá. A diferença entre o quadrado da soma, tá quadrado, o quadrado da soma e o quadrado da diferença, gente, é o sinal que está ali no meio. E aí, esse sinal que está no meio, a gente só tem que ter cuidado na hora de fazer a relação de sinal. Mas se a gente comparar os resultados, como a gente vai comparar lá no final, vocês vão ver que não tem, não tem muito segredo, tá bom? Então, eu vou começar com um exemplo mais simples e depois a gente vai para uns exemplos mais complexos, tá? Mas todos eles seguem o mesmo padrão. Como o Diego fez uma pergunta ontem, Fernando, tem um jeito mais rápido de resolver isso? Tem sim. A gente vai se pôr, aliás, a gente vai também ver, né, como regra, usar uma regra. Mas se a gente utilizar a questão da multiplicação de polinômios, vai dar certo para todos. A gente vai estudar cinco, né? Quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença, cubo da soma e cubo da diferença. Então, são cinco produtos notáveis que a gente consegue resolver todos do mesmo jeito. Então, acaba sendo mais fácil a gente usar a definição
de multiplicação de polinômios, do que simplesmente usar a regra, porque para cada um deles tem uma regra diferente. Então acaba para muita gente sendo mais simples seguir os passos da multiplicação do que seguir os passos da regra, porque aí eu vou ter que aprender uma regra para cada um. Mas conforme a gente foi estudando, essas regras elas vão eh, servir para a gente de alguma forma, né? E vão ficar internalizadas, tá certo? Então, o quadrado da diferença. Quando eu peguei o quadrado da soma, eu peguei dois termos, somei e elevei o quadrado. O quadrado da diferença é praticamente a mesma coisa. Eu vou ter dois termos, um certo A e um certo B, que aí são genéricos, e a diferença entre eles, ou seja, um menos o outro. Quando eu elevo eles ao quadrado, a diferença deles, então eu vou ter isso. Isso aí é o nosso produto notável, ou seja, eu pego dois números, faço a diferença deles e elevo ao quadrado. Como eu não conheço que números são esses, né? Então eu tenho um polinômio ou uma potência de uma diferença de monômios. E aí, usando a definição de, de potência, isso nada mais é do que A menos B vezes A menos B, tá certo? Aí o que é que acontece? Pela propriedade distributiva, eu vou pegar esse A, multiplicar pelo A, vou pegar o A e também multiplicar pelo B. O que que a gente tem que ter cuidado? Nesse primeiro momento, quando eu faço A vezes o A, os dois são positivos, então vai dar A ao quadrado. Só que quando eu fizer o A vezes o B, vai dar AB. Só que o B, por ser negativo, quando eu fizer a relação de sinal, esse AB ele tem que ser negativo. O A positivo, B negativo, mais por menos, sinais diferentes dá negativo. Então, menos. Aí, show de bola. Quando eu vou fazer o B vezes o A na distributiva, esse A aqui é positivo, menos do B pelo mais do A, sinais diferentes, negativo. B vezes A, AB. E quando eu vou multiplicar o B vezes o B, eu estou multiplicando dois números negativos. Menos por menos, sinais iguais, resultado positivo. Então, B vezes B, B ao quadrado. Aí a gente tem a mesma situação, ó. Esses dois caras são semelhantes, mas eles têm o mesmo sinal. Se eles têm sinais iguais em uma adição algébrica, quando os sinais são iguais, a gente soma. Então, AB mais AB dá 2AB. Só que nesse caso, esse 2AB, ele vai ser negativo, porque ambos têm o mesmo sinal de menos. O que que a gente pode comparar? Quando a gente faz o produto de A mais B ao quadrado, o resultado é esse, pessoal. Se vocês olharem para o resultado de A mais B ao quadrado e para o resultado de A menos B ao quadrado, a única diferença é o sinal do 2AB, porque um é positivo e o outro é negativo. Então, no produto notável, uma diferença no sinal só vai afetar o resultado do termo que não está elevado ao quadrado. Aí o produto notável ele vai trazer essas nuances, essas pequenas diferenças, né? Onde a gente vai conseguir perceber apenas observando. E isso é interessante. A interpretação geométrica disso é, de fato, interessante. E a gente vai tentar fazer a leitura da interpretação de produtos notáveis a partir da geometria, tá certo? Mas inicialmente a gente vai ver da forma algébrica, mas não se preocupe que a gente vai ver também da forma geométrica, tá bom? Então vamos ver mais um exemplo do quadrado da diferença utilizando a forma algébrica, tá certo? Fazendo continha. E a gente vai fazer isso de forma bem vai ser cansativo, mas a gente vai fazer, tá certo? Vamos lá, deixa eu pegar aqui 3x menos 2 elevado ao quadrado. É a mesma coisa, é o quadrado da diferença. Então, eu vou pegar o 3x menos 2 e multiplicar pelo 3x menos 2. Ou seja,
É ele vezes ele mesmo. A diferença desse exercício para o exercício que estava anterior a esse, o que eu comecei, né, na aula de hoje, é justamente o sinal de menos entre os dois termos. E aí é a dificuldade que a gente tem a mais que a gente tinha no produto notável anterior. Porque no outro a gente não precisava se preocupar tanto com o jogo de sinal, porque era tudo positivo. Agora a gente precisa se preocupar porque em alguns casos os carinhas são negativos. Aí, ó, quando eu vou multiplicar esse 3x pelo 3x, ó, coeficiente vezes coeficiente, parte literal vezes parte literal. 3 vezes 3 dá 9. X vezes x é x ao quadrado. Feito o primeiro, agora vamos fazer o segundo. 3 vezes 2, 3x vezes 2. 3 vezes 2 é 6. X não tem com outra letra para multiplicar, então repete. Só que eu vou fazer a relação de sinal. O 3x é positivo, mais por menos dá menos, então deixa aí negativo. Feito. Agora eu vou multiplicar o 2 por todo mundo do outro polinômio. 2 vezes 3x, 2 vezes 3 dá 6. X não tem com quem multiplicar, repete. Só que como esse 2 é negativo e o 3x é positivo, faz a relação de sinal. Menos por mais, menos. Agora a gente vai multiplicar o 2 pelo 2. Menos por menos dá mais. 2 vezes 2, 4. A relação de sinal, se você sempre lembrar de fazê-la, não importa se você faz no início ou no final. Inclusive, aqui eu deixei em alguns momentos para fazer no final e nesse último momento eu fiz logo no início. Então, tanto faz, desde que você lembre de fazê-la. O problema para alguns de vocês é, eu fiz a relação de sinal, ou eu coloquei um sinal que eu achei que era aquilo. Então, a gente precisa lembrar de fazer a relação de sinal e ter cuidado nisso, tá certo? A gente só precisa ter esse cuidado, ok? E aí, sempre, né, nesses casos, nós teremos termos semelhantes, e esses termos semelhantes eles precisam ser reduzidos. Se eles têm sinais iguais, a gente junta. Se eles têm sinais diferentes, a gente subtrai. Como nesse caso eles têm sinais iguais, a gente vai juntar e manter o sinal. Então vai ficar 9x quadrado, 6 mais 6 é 12. Como eles têm sinais negativos, permanece negativo, não existe jogo de sinal aqui, mais 4. E esse aqui é o nosso resultado. E aí, turma, alguma pergunta? Isso é uma pergunta ou não, Juan? Uma pergunta, Fernando. Tem uma pergunta, Caio? Ou nenhuma pergunta? Nenhuma. Eu também não tenho nenhuma, não. Ok. Então, beleza. Agora, gente, nós vamos seguir. Deixa eu ver aqui. Beleza. Ok? É, vamos seguir para o próximo produto notável que eu falei agora há pouco, né? Que era o produto da soma pela diferença. Qual a diferença, né, entre esses dois que eu falei antes com esse terceiro? Antes de falar aqui, deixa eu mandar hoje, porque ontem eu esqueci de mandar. Eu não esqueci, não, não tive tempo, né? De mandar o link da frequência. E aí, hoje, pelo menos, eu mandei agora, né? Eu dei uma pausa na gravação para abrir aqui o WhatsApp e pegar. E se vocês não tiverem respondido ontem para a aula de matemática, vocês colocam a de hoje e colocam a de ontem também. Eu vou dar um minutinho para vocês. Aí a gente vai voltar com o produto da soma pela diferença. Vou dar só um minutinho, tá? Verdade, eu que tô maluco aqui. Eu achei que foram nas outras turmas que eu não consegui. Na de vocês eu terminei mais cedo justamente para conseguir colocar. Obrigado, cara. Ah, eu tô ficando velho, tô esquecendo das coisas. Bom, pessoal, Não, já.
Já deu certo, já. Beleza, meu vaqueiro. Vai correr esse ano, Rafael? Na vaquejada? Vai? Vou sim, vou sim. Eita, aí sim, pai. Gostei. Tá certo. Bom, turma, vamos lá, né? A nossa aula tá quase terminando, então eu vou passar aqui para ver se dá para fazer pelo menos dois exemplos de produto da soma pela diferença. Se não der, na aula de amanhã a gente fala um pouquinho sobre isso. Se não der para a gente ver tudo de fatoração, a gente vê quando voltar para o presencial. Não se preocupe com relação a isso. E aí, a atividade de fatoração, se vocês não conseguirem fazer, também não se preocupem, que aí eu dou mais um tempinho para vocês fazerem. O que é que acontece no produto da soma pela diferença? Mesma coisa que a gente fez nos outros, tá? A gente vai aplicar a propriedade distributiva. Eu vou pegar aqui e vou, inclusive, ó, seguir, ó, A vezes A dá A ao quadrado. E o detalhe é que a gente tem que se ligar na relação de sinal. A vezes B dá AB. Só que como esse A é positivo, entre aspas, né? Que eu não sei qual é o sinal dele, e o B tem um sinal negativo, vai aqui, sinais diferentes, resultado negativo. Aí eu vou multiplicar agora o B vezes o A. Esse cara é positivo e o B também é positivo, então resultado positivo. B vezes A dá AB. E B vezes B dá B ao quadrado. Mas como esse B é positivo e o outro B é negativo, sinais diferentes, resultado negativo. Aí esses dois caras aqui do centro, eles são semelhantes, então eu posso reduzi-los. Mas eles têm sinais opostos, sinais diferentes a gente subtrai. AB menos AB dá zero. Então nosso resultado aqui é A ao quadrado menos B ao quadrado, certo? Nesse produto da soma pela diferença, a gente vai ter justamente essa essa brincadeirinha aí. Nos outros, no quadrado da soma e no quadrado da diferença, esses termos centrais, eles somavam. Por mais que aqui ficasse com um sinal negativo e o outro sinal negativo, ou positivo, beleza. Só que nesse daqui, do produto da soma pela diferença, não. Os dois caras do centro, eles vão subtrair. Então, se eu pegar, por exemplo, 2A mais um e 2A menos um, aplicando aqui, e aplicar a propriedade distributiva, se liga como é que vai acontecer. 2A vezes 2A. 2 vezes 2 dá 4. A vezes A ao quadrado. 2A vezes menos um. Mais por menos dá menos. 2A vezes um dá 2A. Agora eu vou fazer 1 vezes 2A. Mais por mais dá mais. 1 vezes 2A dá 2A. E 1 vezes menos um, mais por menos dá menos, 1 vezes um dá um. Esses dois caras, ó, vão se cancelar. 2A menos 2A dá zero. E o que é que vai ficar para a gente? O 4A ao quadrado menos 1. O que vai acontecer, aliás, o que aconteceu foi o seguinte. No quadrado da soma, que é A mais B elevado ao quadrado, a gente tem esse seguinte resultado. No quadrado da diferença, a gente tem esse seguinte resultado. No produto da soma pela diferença, a gente tem esse resultado. Esses daqui que eu coloquei, eles são os produtos notáveis de forma genérica, são genéricos para a gente, tá bom? Na aula de amanhã, eu vou retomar desse ponto e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre eles, tá certo, pessoal? Eu vou encerrar nossa aula porque o nosso tempo acabou. Agradeço a participação de vocês e até amanhã. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu, Fernando. Valeu, Valeu, gente. Tchau, tchau. Fernando. Até mais. Até amanhã.